Bem-vindo de volta a mais um episódio incrível do Exotic CarPlay Place com 5 histórias absolutamente incríveis para você hoje. Primeira notícia, Ford anúncio absolutamente chocante. Você acreditaria? O diretor executivo está até se destacando. A segunda história aborda como os consumidores empobreceram. As retomadas de carros estão literalmente em alta. Notícias recentes revelam a perspectiva dos compradores de caminhões. Qual é a opinião deles sobre adquirir um novo veículo? Os preços estão muito altos ou são bons para comprar agora? A quarta história traz minhas dicas pessoais para negociar com um revendedor de carros e obter o melhor resultado. Conseguir economizar alguns dólares em sua mão e, claro, dirigir seu novo veículo com orgulho. Na quinta história, mostro passo a passo como encontrar os veículos mais baratos nos lotes dos revendedores agora mesmo. Com certeza você economizará dezenas de milhares de dólares. Então, nesse sentido, certifique-se de sentar, prender-se, pegar sua bebida favorita e se preparar para a viagem. Vamos começar agora. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. A primeira história que abordaremos é o grande anúncio da Ford. O diretor executivo da Ford anuncia que haverá grandes mudanças na empresa. Infelizmente, as vendas da Ford estão em queda, os estoques aumentando e a empresa enfrenta um momento difícil. Com as obrigações de veículos elétricos, há grandes mudanças ocorrendo e não há mais incentivos para os clientes comprarem os novos VEs da Ford. As coisas estão desmoronando, vamos descobrir como! Apesar do pico no final de 2024, devido a altos incentivos, eles movimentaram algum metal. Em resumo, os preços e o inventário estão aumentando, mas os lucros estão diminuindo, a situação é devastadora. Na realidade, anunciam bastante e o diretor executivo está adotando medidas duras. Esses tipos de tarifas, especialmente nesses dois países, são muito significativas. E se persistirem além de meses, você sabe. Poderíamos ver bilhões e bilhões de dólares de pressão sobre a indústria, perda de empregos, muitos impactos nas comunidades e em nosso ecossistema na indústria. É sobre isso que estamos conversando com a administração. Não entendi nada do que você disse. Já se fala sobre isso. Devido a alguns problemas imprevistos, bem como a alguns ventos contrários sérios, a Ford está prevendo uma perda de mais de 2 bilhões de dólares em lucros para 2025, do que eles viram em 23 e 24. E sabemos que esses anos não foram particularmente estelares. Fabricantes como a Ford enfrentam desafios significativos com diversos recalls de veículos. Eles lideram a lista de recalls e, junto com a Stellantis, estão entre as montadoras com mais problemas a serem resolvidos. Com transmissões ruins, injetores de combustível vazando, motores ruins, válvulas caindo, a Ford tem enfrentado inúmeros problemas e os custos com garantia estão aumentando drasticamente, impactando significativamente suas finanças. Com a alta dos preços, os consumidores percebem que eles estão fora de controle e do alcance de muitos compradores. Muitas pessoas não conseguem aceitar a ideia de gastar entre 80 e 100 mil dólares em uma caminhonete de meia tonelada. Até o recente Maverick, que deveria ser acessível, agora está sendo cobrado. Já vi preços de até US dólar americano 55 mil para um acabamento Lariat. Absolutamente absurdo. E muitos compradores não estão aceitando isso. Consequentemente, os estoques estão aumentando e os lucros caíram até 19% no ano passado. Os lucros tiveram uma queda literal de 6,1% apenas na quinta-feira. As coisas não estão boas para a Ford e as vendas continuam a cair. Podemos lidar com algumas semanas de tarifas. Se ultrapassar isso, obviamente serão bilhões de ventos contrários incrementais para a empresa. Desde o ano passado, se eles viram um lucro de 2,2 bilhões de dólares e esperam ver cerca de 7,5 bilhões de dólares este ano. Antes de juros e impostos, isso indica que eles estão enfrentando uma perda significativa nas margens de lucro totais, comprometendo a rentabilidade da empresa. O pior é que eles seguem investindo no mercado de VE, que enfrenta novos desafios atualmente. Com a nova administração assinando e dizendo que não há mais mandatos e não há mais necessidade de produzir esses VEs, pelo menos não por enquanto. E a Ford tem muito investimento. Agora, infelizmente, eles sabem que perderam muito dinheiro e estão perdendo dinheiro nas vendas e transações de cada venda do novo F-150 Lightning, bem como do Mustang Mach-E. Esses são perdedores comprovados. E enquanto eles estão tentando se antecipar ao jogo e vender veículos para antecipar o que será o mercado, que é a transição completa para veículos elétricos. Até 2030 ou 2035, esta última administração diz que não é isso e as pessoas precisam ter escolha. Agora a Ford está presa no meio.
Eles também esperavam ter um EV acessível até 2027, mas isso é quase muito pouco, muito tarde. Houve conversa, e assim como o diretor executivo Farley está alegando que muitos desses mercados estrangeiros do Japão e da Europa atualmente não estão sob o mesmo regime tarifário que estamos começando a ver. Isso pode ser imposto tanto no Canadá quanto no México, né? O que diretamente terá um grande impacto no resultado da Ford. Eles estão antecipando perdas significativas no primeiro trimestre até a primeira metade de 2025 devido ao lançamento do novo Lincoln Navigator e dos SUVs Ford Expedition. Novamente mais dois gigantes, novamente mais dois SUVs massivos, com altos níveis de acabamento, altos níveis de amenidades de luxo e todo tipo de detalhes luxuosos. Isso significa uma coisa menos acessível para o comprador. O que temos aqui? Há uma série de partes e peças, e você pode ver que tem um kit de elevação, botas grandes, tem muito mais desempenho. Se você olhar aqui, eles dizem 775 cavalos de potência, então você tem o desempenho e o kit de elevação. Sim, é um caminhão legal, mas 190. Então aqui vamos nós de novo. Nos últimos 3 ou 4 anos, a conversa tem sido sobre para onde estão indo todos os veículos acessíveis. Eles se livraram de todos os seus carros. A Ford não comercializa mais um carro e está descontinuando o Escape, um veículo utilitário esportivo que era relativamente acessível. Eles estão apenas tentando aumentar as vendas de veículos premium, como todos os outros fabricantes. A Stellantis se queimou bastante no final de 2023 e 2024, percebendo que não conseguia mover nenhum inventário. E o Lot Hot estava se tornando realidade porque eles não conseguiam vender muitos dos produtos que ficaram parados por 2 ou 3 aniversários. Claramente vão ser muito mais difíceis de vender. Observamos um F350 completamente modificado. Esta é uma edição Platinum e ele possui o motor turbo diesel de 6,7 litros. Quanto custa este veículo? Ele tem um custo significativo de $125.540. E o que muitos concessionários da Ford estão começando a perceber novamente com os custos de plano de piso à medida que começam a subir novamente. Porque com o aumento dos níveis de estoque, isso apenas significa mais custo para cada concessionário. E com o resultado esperado de 2024 para parecer drasticamente diferente de poucos anos atrás. Claramente, muitos compradores simplesmente não têm o dinheiro e não estão interessados em gastar $90 mil por uma caminhonete de meia tonelada. Com isso, Jim Farley, o diretor executivo, diz que existem algumas áreas-chave nas quais eles estão tentando se concentrar. Uma delas é reduzir um pouco a produção de muitos desses veículos elétricos, sabendo muito bem que a única maneira de venderem um F-150 Lightning ou um Mustang Mach-E é com incentivos massivos e extremos. Ainda assim, eles perdem dezenas de milhares de dólares por transação. Ainda estamos a 2 ou 3 anos de vender o EV de $30 mil. Além disso, o diretor executivo também tem um grande foco nos concessionários locais e na rede, bem como na gestão e nos VPs. Para enfatizar a necessidade de um foco muito maior na qualidade. Precisamos retornar ao ponto em que não gastamos tanto dinheiro com garantias e recalls. Isso está prejudicando seus negócios. Há tantos recalls pendentes que é o suficiente para engasgar um cavalo. Além de tudo isso, a Ford está muito preocupada com o fato de o mandato ter sido suspenso. Assim como o incentivo fiscal federal destinado à venda e compra de cada novo veículo elétrico. Exato, muitas pessoas estavam aproveitando o crédito fiscal de $7.500. Isso iria para a compra de cada novo VE como um incentivo terciário para os compradores adquirirem esses veículos. Agora, sem mais incentivos do governo. Além do fato de que a Ford não pode cortar muito mais desses VEs sem literalmente perder suas camisas, os preços não parecem estar caindo tão cedo. Além disso, sem a obrigação, as pessoas se sentem menos compelidas a adquirir esses veículos elétricos. Isso deixa a Ford extremamente preocupada com seus veículos elétricos plug-in e o que o futuro reserva. Eles querem continuar investindo e vendendo, mesmo perdendo dinheiro, especialmente quando o governo federal não está necessariamente apoiando. Os Mavericks, os Rangers, até mesmo os F-150 básicos. Outros revendedores estão arriscando um tudo ou nada na esperança de vender esses veículos de acabamento superior. Como esses caminhões Harley-Davidson de tamanho completo aqui, com vários decalques, logotipos, rodas grandes e kits de elevação, não consigo imaginar para quantas pessoas você venderá esses veículos. Como está o mercado, ouvimos que a crise do custo de vida consome as pessoas. Ainda vemos um grande estoque de veículos, como Harley-Davidson se acumulando nos lotes. Quem está comprando esses veículos? Claro, eles parecem ótimos.
Infelizmente, ao procurar muito, vi F-150 Lariat custando entre 80 e 90 mil reais. Ou se eu passar e ver um 3.500 com motor a diesel custando de 100 a 130 mil dólares. Fico pensando, quem está comprando esses veículos e pode pagar por isso? De onde os fabricantes tiram essas ideias? Sugerindo que nós, como consumidores, temos um papel a desempenhar na fabricação e compra de muitos desses produtos. Na realidade, está fora de controle e inacessível para a maioria dos compradores. O custo desses veículos está muito além do que o comprador médio da classe média está procurando, e Farley está incentivando fortemente a rentabilidade para muitos dos gestores, dizendo que precisamos melhorar esses números. E a meta para 2025 atualmente é remover pelo menos $1 bilhão. Pelo menos para mover a agulha na direção certa e tentar reduzir a quantidade de falhas, tentar melhorar a confiabilidade, tentar melhorar a falta de recalls. Assim como lembrar de um ano atrás ou lembrar de alguns anos atrás, Farley impediu a entrega de todos os F-150 Lightnings às concessionárias até que um problema de qualidade específico fosse solucionado. Eles têm 3 divisões principais: comercial, Blue Oval e divisão E. Prevê-se que a divisão E perca até 5 bilhões e meio de dólares neste ano. Embora tenham visto um pequeno pico no final de 24, o fato é que as vendas e as perdas de cada venda significam que a Ford continua essa espiral descendente nas perdas de lucro em seu segmento de veículos elétricos. Até mesmo o Ford Blue deles segue esse padrão. Veículos convencionais de combustão interna e híbridos plug-in têm sido o mainstream para a maioria dos compradores. Isso é o pão com manteiga deles. Até mesmo naquele departamento onde vemos muitos F-150 circulando. Nas estradas, vemos muitos veículos novos como F-150 híbridos compactos, Broncos e até Mavericks. Todos esses veículos padrão, sejam híbridos plug-in ou ICES, são propostos para ver. As vendas totais caíram cerca de 5 bilhões e 300 milhões no ano passado e podem chegar a apenas 3 bilhões e 500 milhões de dólares este ano. Grandes perdas nas vendas de todos os seus caminhões de combustão interna. Nem tudo vai bem na terra da Ford e muito disso tem a ver com a rentabilidade. Investiu demais em veículos elétricos. Muitos dos incentivos estão sumindo, reduzindo a probabilidade de compra e a motivação da Ford em continuar promovendo a linha de produtos. Você também tem muitos F-150C que estão com preço elevado, resultando em menos compradores. É simples assim. Nem eu nem a maioria de vocês temos o dinheiro. Se você está comprando um F-150 e assinando o contrato hoje, considere-se sortudo, pois provavelmente está entre os 2% mais ricos. A maioria não consegue lidar honestamente com o gasto desse valor em um F-150 novinho em folha. Não consigo acreditar. 2025 pode ser um ano muito difícil para a Ford. Até sabermos os planos exatos da atual administração, a situação está incerta. A segunda história aborda como os consumidores empobreceram tão rapidamente e as razões por trás disso. Como nós fomos de 2019, quando as pessoas tinham dinheiro para comprar carros, brinquedos e TVs, para agora, onde mal conseguem se alimentar. O que está acontecendo? As retomadas de posse e a dívida de cartão de crédito estão descontroladas e as coisas estão fugindo do controle. No momento atual, as retomadas de posse de carros estão aumentando drasticamente, mas não se trata apenas de retomadas e pagamentos de veículos. Sabemos que os preços têm sido extremamente altos. No entanto, é comum as pessoas pagarem seus carros com cartão de crédito. Às vezes as pessoas estão pagando outras dívidas com seus cartões de crédito, às vezes as pessoas estão quitando seus empréstimos estudantis com seus cartões de crédito. Algumas pessoas se endividam comprando presentes de Natal na Amazon e saindo para comer fora. Atualmente, muitas pessoas estão contraindo dívidas somente para comprar comida e se alimentar. Isso mesmo com seus cartões de crédito. As pessoas estão emprestando ou pegando dinheiro emprestado a uma taxa que, realisticamente, muitas não podem pagar ou não deveriam. Infelizmente, estamos fora de lugar, com a crise do custo de vida, forçando as pessoas a realmente fazer isso. Além disso, estamos vendo um aumento de 23% nas retomadas de veículos novos também. Pessoas que usam cartões de crédito com frequência estão tendo dificuldades para pagar as faturas no prazo. Os cartões de crédito podem ser uma ótima forma de construir crédito e um fator de conveniência. Também é útil para contestar cobranças e desafios, além de ser conveniente em viagens. Porém, aqueles que constantemente carregam dívidas no cartão de crédito todos os meses enfrentam dificuldades. Como chegamos a 40% a mais pelo mesmo veículo em 4 anos, é mais do que apenas a soma de todos esses pequenos custos.
Há mais acontecendo nos bastidores, e muitos desses OEMs falham em admitir isso também. A eles estão cobrando demais das pessoas e aumentando seus lucros de forma desproporcional, ou B, eles simplesmente não têm um bom modelo de negócios e não conseguem se manter no clima atual. E realisticamente, provavelmente é um pouco de ambos. Mas infelizmente são os consumidores que estão lutando contra essa ganância inflacionada com o alto custo de vida, infelizmente com dívidas de cartão de crédito, hipoteca e financiamento de veículos. Tudo está saindo do controle. Que tipo de números estamos lidando aqui? Quão ruim pode ser? Segundo o Federal Reserve de Filadélfia, o número de pessoas pagando apenas o valor mínimo no cartão de crédito atingiu o maior patamar em 12 anos após a análise dos dados. Não vemos algo tão ruim há mais de uma dúzia de anos. No 10,75%, 10,75% dos titulares de cartão de crédito faziam apenas os pagamentos mínimos. Claramente não é suficiente para se virar. Onde isso termina? Como você consegue se adiantar? Infelizmente, há 30 dias subiu para aproximadamente 3,5%. Isso é quase o dobro do valor de 2021, que ironicamente estava em um de seus níveis mais baixos da história. Mas nunca vimos esses números como vemos hoje. As tendências mostram que as pessoas estão cada vez mais sem tempo e dinheiro enfrentando dificuldades para quitar suas dívidas. De acordo com um relatório concluído pelo Conselho de Proteção Financeira do Consumidor, foram encontradas informações intrigantes relacionadas a algumas dessas dívidas. Em dezembro de 2022, aproximadamente 0,75% de todos os empréstimos estavam indo para cobranças. E isso aumentou cerca de 22,5% desde dezembro de 2019. Todos nós podemos admitir que muitos desses OEMs estavam sendo gananciosos, cobrando preços inflacionados simplesmente porque podiam. Eles frequentemente desistiam de vários desses carros baratos. Vimos muitos dos fornecedores Jeep, Ram, Dodge, eles começaram a descontinuar os veículos de preço mais baixo. Até a Ford e a GM se livraram de seus carros este ano. Muitos fabricantes perceberam que ganhavam mais dinheiro com veículos de acabamento superior. É por isso que os problemas de cadeia de suprimentos não se tornaram tão problemáticos. Eles racionaram chips e os colocaram apenas nos veículos de acabamento superior. Venderam menos veículos, mas com uma margem muito maior. Ter seu veículo recuperado nunca é uma boa cena. Não é bom para seu bem-estar pessoal e definitivamente prejudica sua pontuação de crédito. Muitas pessoas o orgulho levam um golpe. Em um mundo com preocupações com a saúde mental e diversos desafios, você sabe o que sabemos. Não precisamos de mais estressores, mas infelizmente, tristemente, muitas pessoas se colocam nessa situação. Minha recomendação, se você está comprando um carro e quer evitar esse tipo de problema, há algumas maneiras principais de fazê-lo. Número 1, não compre. Ok, isso é definitivamente o melhor. Abstinência, eu acho é o que eles dizem. Mas em muitos casos, as pessoas precisam de um novo veículo porque o antigo se desgastou completamente. Talvez não valha mais a pena consertar, e uma das melhores táticas é consertar o que você já tem. Sabe, faça os pequenos reparos para manter esses veículos mais antigos na estrada até que você tenha um pouco de dinheiro economizado. Nesse ponto, você poderia fazer um pagamento inicial maior, pois isso leva a outro aspecto. Uma das outras estratégias é ter um pagamento inicial maior e encurtar o prazo do seu empréstimo. Isso faz duas coisas: tira você do empréstimo mais rapidamente e reduz o pagamento total ao ter um pagamento inicial maior. E o terceiro ponto, sejamos sinceros, é uma situação vantajosa para todos. Menos estresse durante o processo facilita muito a propriedade. Então é sério, é assim que você precisa lidar com isso. É necessário um pagamento inicial muito maior, algo entre 10% a 25% ou até mais. Idealmente, se você tivesse dinheiro, nunca mencione isso à concessionária. Assine na linha pontilhada somente se puder fazer uma compra antecipada sem penalidade. Mas, naturalmente, a ideia é entrar lá com o maior pagamento inicial possível, especialmente. Isso economiza nas taxas de juros e reduz o prazo do empréstimo caso você não tenha o valor total. Isso é só uma parte da estratégia, na verdade. Aumente o pagamento inicial, reduza o prazo do empréstimo e opte por um veículo mais barato. Você precisa daquele caminhão de $80 mil? Talvez optar pelo acabamento básico por enquanto, se não pode pagar, não pode pagar. Estamos em um mundo e sociedade onde sentimos que merecemos isso. E é justificado e validado que podemos sair e comprar o que quisermos porque trabalhamos duro. Mas por que se colocar nesse estresse?
Por que se opor a isso? Por que não escolher algo mais confortável, onde você possa respirar um pouco? Você não precisa gastar tanto, mas ainda realiza o mesmo trabalho, em vez de gastar esses $85.000. Lariat, por que você não pega esse modelo básico com o Turbo 6 de 2.7 litros da Ford? Pegar aquele modelo básico? Um STX 4x4 cabine dupla pode fazer o trabalho, e você pode conseguir por 55 mil em vez de 85 mil. Você reduziu seus pagamentos quase pela metade. Existem ótimas maneiras de contornar isso. A mensagem final é: viva dentro de seus meios. Isso vale para a dívida do cartão de crédito. O empréstimo estudantil é desafiador, pois você está buscando progredir na carreira. Mas mais importante, os empréstimos para carros onde muitas pessoas estão sendo enganadas. Estamos vendo as retomadas aumentar, todos nós estamos sentindo o aperto, sou igual a vocês. Todos nós sentimos que uns trocados a mais cairiam bem. Infelizmente, as coisas estão difíceis financeiramente, então teremos que esperar para ver como tudo se desenrola. 2025 pode ser um ano interessante. A terceira história é sobre notícias chocantes envolvendo compradores de caminhões. Quais são os pensamentos? O mercado de caminhões está bastante fora de controle no momento. Os preços subiram de 30% a 50% em um período muito curto. E ainda assim as pessoas estão comprando. O que elas estão pensando? Porém, alguns compradores estão adotando uma abordagem completamente distinta. Eu vou explicar. O que vimos aqui nos últimos anos é que a qualidade está indo para o ralo. Infelizmente, as pessoas estão tomando uma decisão devido ao aumento dos preços, o que em alguns aspectos é positivo. Quer dizer, vimos a Toyota, é claro, eles têm enfrentado algumas dificuldades sérias com o novo motor V6 de 3,5 ou 3,4 litros. Agora vimos a GM. 877 mil motores da Ford estão em risco por problemas de mancal de biela com o 1.8. A Ford tem enfrentado vários problemas, como perdas de válvulas em alguns motores EcoBoost e em suas picapes. Assim como seus Broncos de tamanho completo têm problemas a ponto de agora estarem criando caminhões menores também, como o Maverick. As pessoas não conseguem pagar os altos preços que têm sido praticados repetidamente. E quanto às marcas como a Ram, como ficam nesse cenário? Bem, nós sabemos, a Ram foi toda sorrateira nos últimos 3 ou 4 anos, sabe? Eles tentaram entrar na onda quando houve escassez em 21, e eles pensaram que venderiam muitos produtos de nível premium para o consumidor quando não havia mais nada disponível. Então eles começaram a aumentar seus preços, dizendo: olha, somos uma marca premium, somos luxo, então vamos vender algo para o consumidor a um preço premium. Curiosamente, muitos compradores adquiriam esse produto. Muitas pessoas estavam por alguns anos comprando alguns desses produtos. Porém, a Stellantis intensificou os esforços e aumentou significativamente a produção de veículos. Eles colocaram muitos produtos no mercado, deixando-os em posição vulnerável, com estoques extras espalhados. Claro, isso coincidiu com o fato de que os preços haviam subido cerca de 35% a 40% em 2 ou 3 anos curtos. Com isso é que os clientes rapidamente perderam espaço no mercado. No começo, com a falta de chips, as pessoas estavam ansiosas para sair e ter algo em mãos. Mas, realisticamente, eles começaram a perder o contato com os preços de muitos desses veículos e isso não importava. Sabe, quando a renda começou a aparecer, eles foram um dos piores, sabe? Aumentando os preços, a Chevy começou a aumentar seus preços, a Ford também, e todos entraram nessa onda de cobrar cada vez mais dos consumidores. O ponto é, quando você pesquisa em cultivadores de carros para encontrar estoque antigo que ainda está por aí, 23, 22, uma coisa se destaca para mim. Há uma quantidade muito pequena de estoque por aí de Toyota Tundras, um nível de estoque muito pequeno de caminhonetes GMC ou Chevys e um pequeno estoque de Fords. E isso coincidiria com o fato de que a GM e a Ford tiveram vendas massivas este ano. Como isso pode acontecer quando os preços estão tão altos? Ainda é um enigma, o que considera uma grande parte do problema dos preços continuarem tão altos. E muitos consumidores que estão procurando por uma nova caminhonete ou carro estão apenas desanimados e apenas na venda. Eles perderam completamente o ânimo porque não têm condições de comprar uma nova caminhonete. Porque outros que podem estar apenas dentro desse mercado ainda estão comprando a esses preços super inflacionados. Em alguns casos, foram necessários muitos incentivos. E o quarto trimestre de 2024 foi muito revelador porque foi de onde veio a maioria das vendas. Vimos um grande aumento nas vendas no último trimestre, onde muitos realmente se esforçaram para fazer as pessoas comprarem.
o inventário de 23, 24, conforme os 25 chegavam e eram comprados. As pessoas estavam sucumbindo a muitas dessas grandes vendas. Esses descontos, sabe, descontos nas taxas de juros, descontos nos preços base, sabe, havia muitos incentivos sendo oferecidos. E então, por algum motivo, sabe, a GM e a Ford conseguiram vender muito material. Elas venderam, sabe, movimentaram muito metal e tiveram um grande sucesso. Os preços desses veículos não estão caindo. Você vê por aí como mostro todos os dias Lariats por 90 mil dólares. 95 mil canadenses. Vimos muitos caminhões pela metade por mais de 100 mil, como eu mostro. Não importa se é um Ford ou um GM. 100 mil dólares é mais ou menos onde você espera entrar para conseguir algo com um pouco mais de níveis de acabamento de alto nível. E é exatamente isso que muitos desses revendedores estavam oferecendo. Eles não queriam oferecer os veículos baratos. Eles não queriam oferecer algo que fosse mais básico e mais econômico. Mas veja, a Ram decidiu que eles vão se livrar do clássico porque não havia lucro nisso. Eles decidiram deixar isso de lado. As pessoas ainda compram os níveis de acabamento mais altos. Honestamente, muitos desses revendedores parecem não se importar se podem vender um caminhão para todos. Ficou evidente, e eles comunicaram isso exaustivamente nos últimos 4 anos, que não se importam em vender um caminhão para todos. Eles só precisam produzir o máximo de caminhões que conseguirem e ter alguém para comprar esse estoque. Isso indica que o mercado está diminuindo. Enquanto eles estiverem vendendo e movimentando metal e vendendo todo o estoque necessário, manter as instalações de produção funcionando e maximizar os lucros é tudo o que lhes interessa. Assim, eles não precisam vender tantos veículos de baixo custo e alto volume com margens menores, focando na venda de veículos premium. É por isso que você vê muitos desses preços inflacionados no CarGurus. Eu compartilhei isso e você não consegue encontrar um caminhão barato. Você pode encontrar alguns clássicos antigos, comerciantes, cabine de tripulação com tração traseira ou nas 4 rodas por um preço razoável, com pisos de borracha e janelas manuais. Praticamente alguns desses existem por aí, mas são poucos e distantes entre si. E geralmente os que estão por aí são realmente. É a cor errada, sabe? É um branco com aro de aço. E francamente nem todos querem dirigir um veículo que parece comercial. Então, para ser honesto, as opções são escassas para fazer uma escolha adequada. E se você quiser um clássico vermelho? Como um exemplo, cada vez mais difícil de encontrar. Eles pararam a produção, basicamente fecharam as torneiras da fabricação dos clássicos e disseram, sim, estamos bem. Venderemos vários veículos premium, algo que já vinha ocorrendo. Mas veja, é aí que se torna insultante para o comprador como você e eu. Lunchbox Joe quer apenas um veículo decente por um preço justo que seja durável. E o que está causando agora é essa falsa sensação de que estamos fazendo um negócio. Mas mesmo que eles possam reduzir 7 mil dólares ou 6 mil dólares do preço daquele veículo, o que muitas pessoas falham em ver é que eles aumentaram de 30 para 35 mil dólares em 4 anos. Então eles colocam 30 mil dólares e vão reduzi-lo para 6. De repente, nos sentimos bem com a compra recente, é o velho especial da Amazon. Justo antes da Black Friday aparecer, né? Os preços sobem, na semana anterior eles aumentam todos os preços. Então, 2 dias antes da Black Friday, de repente eles reduzem em 20% e dizem, ei, olha, o reset está com desconto. Então é isso que está acontecendo na indústria de caminhões. Eles tentam nos convencer de que estão nos fazendo um grande favor, mas não estão. Muitas pessoas estão infelizmente contribuindo para este problema. Venho dizendo há algum tempo, parem de comprar esses caminhões a preços altos e inflacionados. Quer dizer, estamos aqui para defender a compra de veículos, quer dizer, precisamos comprar veículos. Em algum momento precisamos comprar um veículo, pois é um bem de consumo. Não importa se você está comprando nos Estados Unidos e Canadá, muitos desses países são espalhados. Precisamos usar nosso veículo para trabalho e lazer, mas há um tempo e uma maneira de abordar isso. E infelizmente muitos desses revendedores da GM, particularmente Chevy e Ford, eles não são tão negociáveis. Eles tentam nos passar a impressão de que estão oferecendo um grande desconto, mas na realidade não é tão significativo. Ram parece estar mais faminta ultimamente. Estamos começando a ver uma mudança. Ram está começando a mover um pouco mais de metal agora, com o último diretor executivo sendo substituído, e agora vemos Tim Kuniskis de volta ao comando. Ele parece estar se deixando levar pela carga e tentando dizer que podem trazer de volta um V8 e que certamente haverá opções melhores no futuro próximo.
Eles estão adiando os EVs para Rams, né? E pode haver algumas ótimas opções surgindo na linha Ram. Talvez possamos voltar a um ótimo 5.8. Talvez não precisemos nos preocupar com os S5S descendo a rampa para um caminhão de tamanho completo. De qualquer forma, basta dizer que os três grandes estão em conluio, e todos nós sabemos sobre o imposto do frango. Veja, o imposto do frango foi imposto anos atrás e isso foi para proteger os três grandes da concorrência estrangeira. O que temos agora é uma tempestade perfeita neste mercado, onde infelizmente os mercados estrangeiros não têm permissão para entrar. Na verdade, não. Até produtos como a Toyota são principalmente construídos na América do Norte por canadenses ou americanos, trabalhadores ou trabalhadores mexicanos. Muitos dos produtos são construídos e fabricados domesticamente, qualificando-se como produtos domésticos. Assim, eles podem optar por não usar algumas dessas características, como o imposto sobre o frango, que estava lá para manter alguns desses mercados estrangeiros, principalmente na Europa ou na Ásia. Os veículos estrangeiros eram melhores que os norte-americanos, mas não eram taxados até o limite. O imposto sobre o frango taxaria esses produtos importados. Então não havia necessidade de, mesmo que eles nem tentassem competir, eles não podiam competir. Resumidamente, protegia as qualidades inferiores que começam a aparecer nesses três grandes. Se você está pesquisando para comprar um caminhão novo, existem ótimas ofertas que vou compartilhar mais tarde no vídeo. Mas se você é como eu e gosta de manter seu carro antigo funcionando... Ei, você também pode fazer isso. Essa é uma ótima solução. Se você quer algo novo, vou te mostrar como. Se quer algo velho, sabemos como consertar. Faça você mesmo e o YouTube é um lugar maravilhoso. Minhas dicas, truques internos. Estou na indústria automobilística há décadas e quero compartilhar minhas descobertas, aprendizados e experiências pessoais sobre como conseguir o melhor negócio na compra de um carro. Ninguém quer ser enganado por revendedores oportunistas. É importante aprender os truques para evitar ser passado para trás. Pechinchar é uma habilidade e tática necessária atualmente para economizar dinheiro. Muitas concessionárias estão nesse ramo há bastante tempo. Seus vendedores são frequentemente muito habilidosos. Eles são treinados e sabem exatamente como puxar o tapete de debaixo de você. Além disso, tenho muita experiência na indústria automobilística. Estou há anos nesse ramo, ajudando amigos e familiares. Vou direto ao ponto. Tenho 5 táticas principais que você pode querer seguir. Vou simplificar isso para você, pois todos precisamos de uma pausa. Com os preços absurdos dos carros nos últimos anos, todos precisam de mais dicas privilegiadas. Você está pensando naquele próximo carro, veículo utilitário esportivo ou caminhão que está pensando em comprar? Recentemente fui a concessionárias e eles ainda tentam aplicar golpes. Entrei e olhei para um novo 4Runner, o 4Lighter de saída. Perguntei, quanto custava, você acredita? E eles disseram, bem, nós não temos um no lote, mas se conseguirmos encontrar um, provavelmente vamos cobrar de você $8.000, $10.000, acima do preço no adesivo. Só porque eles são raros, daí são difíceis de encontrar. Bem, eu não estava comprando essa ideia. E eu os confrontei e saí e disse, sabe de uma coisa? Quando vocês estiverem prontos para conversar, nós conversaremos. Hoje em dia ninguém paga mais que o valor no adesivo, pois simplesmente não compensa. Mas vamos desde o começo. O primeiro passo para se preparar para uma negociação é conhecer seu orçamento, que deve ser preferencialmente um valor em dólar. Veja, muitas pessoas se prendem à ideia de você sabe quanto posso gastar cada mês? Infelizmente, muitas pessoas apenas sobrevivem fazendo um orçamento mensal. Infelizmente, essa não é a melhor tática. O ideal é saber o seu valor final e quanto quer gastar no carro. 30, 50 ou 70 mil dólares, independente do orçamento. Idealmente, é isso que você deve almejar e definir por quanto tempo deseja manter. Se você está escolhendo um prazo de empréstimo mais longo, como 7, 8, 9 anos, ou mesmo 5 ou 6 anos, provavelmente você vai estar no vermelho nos primeiros 2 ou 3 anos, especialmente na maioria dos produtos norte-americanos. Definitivamente, com muitos veículos elétricos, você vai estar no vermelho. Em resumo, você terá um patrimônio negativo, devendo mais ao banco do que o valor real do veículo nos primeiros 2 a 4 anos. Então, se você tivesse que vendê-lo ou trocá-lo, perderia dinheiro. Evite essa situação. Idealmente, você deve ter uma entrada maior e algum dinheiro. Ou uma boa qualidade de troca que vai comandar um alto valor. Ou você só precisa pensar sobre qual é o orçamento mensal, ou, mais importante, qual é o orçamento total. Porque no final das contas você dita esses termos idealmente. Se você sabe quanto quer gastar, digamos 40 mil dólares, saiba exatamente o valor disponível. Você tem 40 mil para gastar ao longo de 3 ou 4 anos? Podemos dividir isso com base nas taxas de juros atuais. Primeiro, é importante conhecer o seu orçamento. O segundo ponto é pesquisar o valor justo de mercado do carro. Jamais pague taxas de ajuste de mercado, é um grande roubo. Saiba o valor justo de mercado e fique abaixo disso. Porque muitos desses preços solicitados, especialistas em carros,
Vão compartilhar o que muitos revendedores pedem, mas isso nunca é o preço final. Claro, muitos desses veículos, esse é o preço pedido. O preço pedido costuma ser próximo ao preço de etiqueta, com pequenas variações para mais ou para menos. E você quer mirar abaixo disso, você quer estar entre a fatura e a etiqueta. A fatura geralmente é de 5 a 10% abaixo do preço da etiqueta, então você quer mirar nessa faixa, idealmente. Se eles estão pedindo 45 mil dólares, eu pensaria em oferecer pelo menos 38 mil dólares. 39 mil dólares como ponto de partida, esperando chegar a isso. 38 mil, 39 mil, 40 mil, 41 mil dólares em oposição a 45 mil dólares. Você sempre deve mirar significativamente abaixo, determinando os inegociáveis, as coisas que precisa ter. Você precisa ter tração nas 4 rodas. Você tem uma caminhonete, você está procurando uma caminhonete, ela precisa ter tração nas 4 rodas. Isso é indispensável. Ela precisa ter a cabine dupla? Se é indispensável porque você tem uma família crescendo, marque a caixa. Teto solar e couro são realmente necessários? Talvez não. Isso não é inegociável. Saiba fundamentalmente o que quer e não se deixe convencer a fazer um upgrade. Lembre-se, esses pontos são inegociáveis. Não ceda aos vendedores quando começar as negociações. Que você não está deixando eles te convencerem de algumas características que você não quer, provavelmente não olhe para eles te convencendo a um nível de acabamento inferior, algo que realmente não está à altura de atender aos critérios. Tenha seus critérios, né? Saiba quais são as cores adequadas que você está procurando, o nível de acabamento que você está procurando. Nem todos querem o TRX, alguns estão satisfeitos com um nível de acabamento inferior, como o XLT. Procurando pela concessionária certa. Não é difícil começar a procurar. Você pode fazer as concessionárias em sua área se quiser começar a pesquisar. Talvez exista uma má reputação. Vá ao Yelp, faça muitas dessas pesquisas no Google e você pode encontrar avaliações de, você sabe, compradores. Sempre há anomalias e pessoas que ficam ressentidas por terem aquilo, você sabe. Eles não têm muitos elogios para fazer sobre uma determinada concessionária. Mas peneire os pontos altos e os pontos baixos, olhe para a média se a média for 4 estrelas e há muitos comentários positivos em geral. Provavelmente é um bom lugar para começar, mas idealmente seja educado, seja cortês, todos são pessoas tentando ganhar a vida, assim como você e eu no final do dia. Então seja educado. Como diz o ditado, você atrai mais abelhas com mel. Gosto de acreditar nisso, não quero parecer idiota. Quero conversar com eles pessoalmente e usar isso como uma estratégia. Ao negociar, eles irão te perguntar alguns ingredientes-chave desde o início da negociação. Você sabe, você está financiando internamente, você está planejando alugar, você tem uma troca. Essas são táticas fundamentais que serão usadas contra você. Porque se você tem uma troca, então eles sabem que tem alguma margem, eles podem te enganar no valor da troca, ou eles podem negociar um pouco melhor. Se você chega afiando seus lápis, eles podem permitir isso para te trazer para dentro, sabendo que podem te enganar na troca. Eles têm certa margem de manobra lá, mas se não sabem que você tem uma troca, você está pegando financiamento interno, pois é um fator que também pode ser utilizado para lucros. Lembre-se disso. Se eles sabem que não tem muito no preço do veículo, mas te pegaram no financiamento interno, então sabem que podem te pegar no negócio e ganhar dinheiro ali mesmo. Se eles estão usando financiamento interno, então estão usando taxas de juros a seu favor a longo prazo. Ao negociar, não mencione financiamento, leasing ou trocas. Eu ainda não decidi, quero negociar o carro antes. Sempre negocie o preço do veículo antes de revelar suas intenções, pois isso faz parte das táticas de negociação. Sempre desgaste-os no preço do veículo e muitos não vão querer negociar assim, entendo. Mas é necessário encontrar revendedores dispostos a conversar e negociar, pois isso é uma moeda de troca para eles. Eles querem entender quanto podem te prejudicar na frente com trocas com taxas de juros em um arrendamento ou empréstimo. Então eles vão querer ter essa informação primeiro. Então não diga a eles isso. Não negocie o preço do veículo primeiro. É preciso estar disposto a ir embora, simples assim. E muitas pessoas elas ficam desesperadas. Elas veem aquele carro novo e atraente e ficam empolgadas como Jojo, o garoto do circo, e percebem algo. Eu preciso daquele carro, é necessário, e eles ficam animados com isso. Os vendedores olham para você com um olhar vidrado como se estivessem impressionados. Olham para você apenas com amor nos olhos e uma protuberância nas calças. E eles sabem que essa pessoa está super desesperada e quer esse veículo e está disposta a pagar a qualquer custo. Então isso é algo que você não quer ser enganado. Nunca jamais mostre suas emoções e certamente esteja disposto a ir embora. Sempre esteja disposto a ir embora.
Se você sentir que está sendo prejudicado no negócio, esteja disposto a desistir. É obrigatório. Não revele seu orçamento, pois eles irão perguntar quanto você pode gastar mensalmente. Grande erro. Jamais deixe-os saber. Informe-lhes seu orçamento. Eles vão perguntar: quanto você pode gastar por mês? Eu posso gastar 800, errado? Nunca diga a eles quanto você pode gastar, eles sempre perguntarão: o que mais você olhou? A pesquisa que você precisa fazer antecipadamente te coloca em duas posições de poder, posição de força. Número 1 não é apenas ok. Você deseja essa marca, modelo e acabamento. Mas eles vão, e eles me perguntam com bastante frequência quais outros veículos você tem olhado, e eles vão perguntar muito francamente: E é por isso que eu sempre faço a pesquisa, digamos, por exemplo, eu olhei para um Volkswagen Tiguan. Ótima. Bem, ao que mais você olhou? Bem, na verdade, nós olhamos para alguns outros veículos, nós olhamos para o Mazda CX-50 e também olhamos para o... Você poderia mencionar outro nome, como Toyota Highlander, por exemplo, ou o Toyota RAV4. Você poderia dizer: estou interessado nestes 3 veículos. Não é necessário mencionar que já os analisou. Diga, você vai dar uma olhada, digamos, você olhou talvez para o Honda CR-V, mas você vai olhar para o Toyota e você vai dar uma olhada no Mazda imediatamente. Ainda precisamos lidar com eles dessa forma, pois isso nos coloca em posição de poder, indicando que ainda existem alguns veículos de qualidade que você ainda não olhou e você usa os veículos mais conceituados. Se você diz que está olhando para um Volkswagen hoje, você... Ainda é preciso considerar os Mazdas e Toyotas, carros reconhecidamente confiáveis. Então use essa moeda de troca. Não é necessário falar da qualidade dos carros, todos sabem disso. Ainda preciso ver o Toyota. Já olhei o Honda e adorei, agora quero ver o que a Volkswagen oferece. Então você tenta soltar isso assim. Não diz que ama ou odeia o Honda, apenas diz: sim, eu olhei para o Honda, vou dar uma olhada no Toyota e no Mazda, mas quero ver o que a Volkswagen tem a oferecer. Então é por isso que estamos aqui. É assim que você quer abordar isso. Você sempre tem outras opções, o que te dá a possibilidade de usar a força, por exemplo. Então eles querem te parar ali, eles não querem que você vá fazer compras em outro lugar. Isso é o que aprendi de forma muito rápida em algumas negociações. Garanta que você tenha outro lugar para ir, pois isso os deixará mais ansiosos para fechar um acordo agora. Eles não querem que você vá embora, pois temem que compre em outro lugar. Mas também coloca você em uma posição de, permite que você saia pela porta. Então se você precisar de tempo para pensar sobre isso. Talvez você goste daquele carro que está procurando, talvez você goste daquele Volkswagen. Ele permite que você compre, dizendo: vamos pensar sobre isso, queremos dar um tempo, voltaremos a falar com você. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Elas vão te guiar na direção certa e ajudar a economizar bastante dinheiro. A quinta história, direto ao ponto. Vou mostrar exatamente onde encontrar alguns desses veículos baratos no mercado. Há caminhões, carros e SUVs. Com apenas alguns toques no teclado, você pode navegar livremente. Não é necessário lidar com vendedores de carros desagradáveis. Vou te mostrar como que eu encontro algumas das melhores ofertas que estão no mercado hoje. Há verdadeiras joias por aí. Caminhões novos em folha, 0 km e encontrei ótimas ofertas. Porque o que temos aqui? Bradley Lawless, nosso espectador, pergunta sobre veículos novos com 0 km, mas que têm alguns anos e talvez não tenham sido vendidos ainda. Sabe onde podemos encontrar esses? Certamente haverá ofertas em alguns desses caminhões e muitos estão preocupados. É preciso refletir sobre isso. Você pode abordar alguns desses itens e também considerar o quanto tem deduzido. Quanto isso irá compensar? Um conjunto de pneus em poucos anos, talvez uma nova bateria e conseguir que o revendedor inclua uma troca de óleo rápida ou algo assim. Mas você pode conseguir ótimas ofertas se pesquisar. Acredite, é possível. Na verdade, estou encontrando 2022, 23 ainda no lote, quer dizer, temos 25 aparecendo. Os revendedores não estão conseguindo vender muitos desses caminhões. Então vamos analisar isso. Eu fiz essa pesquisa no CarGurus, dei uma olhada, né? Então deixe-me mostrar o que eu fiz. Ok, vou para a nova pesquisa do CarGurus. Eu olho em todas as marcas, né? Seja Ford, Dodge, Ram ou qualquer outra, né? Pois talvez eu não me importe, mas você pode se importar. Eu escolhi um 90210, eu fiz o meu. E claro, você pode definir todos os seus critérios de pesquisa, de quão longe dessa área de pesquisa você quer estar. E eu desço. E eu quero dizer que quero comprar todos os tipos de caminhão que eu abro, o estilo do corpo e caminhonete. Eu seleciono isso.
Ele me mostra tudo que está naquela proximidade. Agora posso ajustar a faixa de distância que quero procurar. Talvez eu esteja disposto a dirigir pelo estado para isso. Talvez eu queira colocar outra, talvez não 50 milhas, talvez eu queira ir até, digamos, 100 milhas. Ok, agora com mais buscas disponíveis, vamos verificar. Eu também fiz uma alteração aqui, ordenando pelo preço mais alto primeiro, então quero começar com os veículos premium. Primeiro, você rola para baixo. Claro, você vai ter os grandes dólares Laramis e os grandes diesels turbinados. E esses caminhões custarão caro. Isso não faz muito sentido. Basta olhar para alguns dos outros. Talvez, por algum motivo, você queira um Lightning F-150. Não são muitas pessoas que querem, pois hoje em dia são menos incentivados. Você pode conseguir os 92 mil por 80 mil agora sem nem mesmo negociar. Esse é o preço atual, pois baixaram significativamente e não estão vendendo. Mas vamos entrar nisso aqui, vamos encontrar ótimas ofertas para você aqui. E à medida que descemos, eu realmente dei uma olhada rápida aqui primeiro. Aí há algumas ofertas incríveis. 67 com desconto de 10 mil dólares fica 23. É a nova GMC Sierra 1500 Denali cabine dupla. É o diesel de 3 litros com 10 mil de desconto se é o que você procura. Veja, ali é um 23, então agora tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Sim, você pode conseguir um desconto de 10 mil dólares e se for lá e negociar, conseguirá muito mais. Eu garanto que não entraria lá sem conseguir, reduzir isso para pelo menos 62, 63 mil dólares e quase garanto que eles vão aceitar isso. Então vamos dar uma olhada na próxima página, pois vi uma realmente interessante e isso é um desconto bastante substancial. E nem todos eles são grandes negócios. Sejamos honestos, alguns deles são roubados. E vemos isso, olha isso, aqui está um ótimo. 395 mil dólares, você recebe o 5.7 M. 2023.500 Rebel 4x4 com desconto de 20 mil dólares. Cliquemos nisso para ver o que obtemos com esse negócio. Então ele está com 0 milhas, é amarelo, faz 18 milhas por galão. Você tem o HMI nisso, e você sabe, ele te dá todas as opções. Parece que está bastante bem equipado. Sendo um rebelde, poderíamos até passar por algumas das fotos neste equipamento. Vamos dar uma olhada nessa unidade que parece bastante agradável. Com certeza, é um caminhão bastante bonito. Botas grandes de cano alto com interior em couro. Sim, você tem praticamente todas as funcionalidades que deseja nesse veículo, mas quanto custa? Foi um caminhão caro? Agora, todos sabemos que as pessoas estão sendo exploradas, certo? Os preços dos caminhões subiram de 30% a 50% ao longo de 4 anos. Mas agora estamos vendo alguns desses números caírem novamente. Infelizmente, a inflação sempre cobrará seu preço e não poderemos retornar ao ponto anterior. Não acredito que isso acontecerá. Será necessário uma queda extrema. Mas se conseguirmos chegar perto de onde estávamos, temos que considerar, a taxa de inflação padrão, que talvez seja de 3, 4% ao ano. E para onde isso nos leva? Precisamos encontrar um equilíbrio. Sempre devemos tentar focar no preço da fatura, não no preço do adesivo. O adesivo custa 79.650 dólares. Adesivo, certo? Preço sugerido pelo fabricante. Então você não quer pagar o preço sugerido pelo fabricante. Quanto você quer pagar? Bem, diz aqui que o preço caiu 10 mil dólares. 10 mil ele caiu. Mas tudo bem, se você quer pagar quanto por mês está valendo? Vamos dizer, 0 de entrada e você tem uma boa pontuação de crédito e assume tudo, digamos, em 5 anos. Digamos que você deu 10 mil dólares de entrada, já que a maioria das pessoas tem algum dinheiro ou um pouco de troca. Então agora você está basicamente olhando para 1.050 dólares, então você está por volta de 1.000. Uma nova Rebel 57 levantada por 4, quer dizer, é o especial do equipamento, certo? É uma unidade de ótima aparência, mas você consegue um ótimo negócio. Vamos apenas recuar este aqui e ver bem ali, 59 mil. Eles disseram que os 69 mil para 59 mil, 10 mil reais, 20 mil dólares de desconto no preço é uma economia enorme. Pessoal, isso é um desconto de 25%, então é um negócio bastante sólido. Aqui está outro. Outro desconto bastante grande, R$ americano 23.500 Ram Tradesman Crew. Este é mais atraente com rodas mais bonitas. Você reduz de 49.048 para 32 mil. Vamos dar uma olhada. Esta é uma beleza, Vamos dar uma olhada nisso. Agora, você pode ver que é o clássico, o estilo de carroceria mais antigo, que parece mais velho.
Mas se você precisa de um caminhão novinho para ir ao trabalho e realizar todas as suas tarefas, este vai te atender completamente. As ligas são muito básicas, de plástico, com design antigo. Nota-se a ausência da tela grande. Então, se você curte eletrônicos, vai precisar aprimorar suas habilidades. Mas se você só precisa de um caminhão básico, e falamos sobre isso o tempo todo, sabe? Minha velha Ram de 2003 eu literalmente tenho. Acho que tem um toca-fitas ou 400 player lá dentro. Pra mim está bom, nem ouço muito rádio mesmo. Mas você também tem outros sistemas próprios. Você pode obter esses plugins e atualizar seu deck de várias maneiras por um pequeno valor, sendo uma excelente oferta. Cabine dupla, tração 4x4, então você acerta no básico, tem espaço extra, tração nas 4 rodas e o V6. Mas vamos dar uma olhada aqui. O preço sugerido era de cerca de $48 mil. E claro, eles dizem que baixaram $10.600 logo ali, mas na verdade vemos que eles baixaram um pouco mais do que isso. Sim, há ótimas ofertas nessa pequena unidade agora. Talvez você queira algo que pareça mais novo, então aqui está um 23. Você precisa vencê-los, afinal estamos enfrentando o grupo 23. De jeito nenhum você deveria estar pagando mais do que 20,25 a menos do preço inicial. Quer dizer, novamente, estamos mirando entre o preço inicial e abaixo, ou em torno da fatura, realisticamente na fatura, talvez até mais baixo, para um veículo que já tem 2 anos, pois caso contrário, você estará adquirindo um veículo de 2, possivelmente 3 anos. Então, você tem pneus que estão começando a ficar achatados e baterias com vida útil limitada de alguns anos. Você tem que substituir isso. Sabe, uma bateria de célula seca custa muito dinheiro, $500-600 por uma bateria nova. Ou você tem problemas com a tinta desbotando, provavelmente o óleo não foi trocado. Sabemos que você deveria trocá-lo anualmente ou a cada 10 mil quilômetros ou milhas. E se não foi trocado, provavelmente precisa ser verificado também. Então, há muito a considerar. Se você conseguir baixar o preço, meu alvo é de R$25 a R$30 para qualquer item com 22, 23 anos ou mais. Definitivamente, conforme a pergunta que acabei de receber aqui de Bradley Lawless novamente, como eu repito, obrigado Bradley pelo seu comentário, ou a sua pergunta bem ali. Perguntando sobre você sabe onde pode conseguir algumas dessas ofertas baratas bem ali? Confira o Car Gurus, faça sua pesquisa filtrando para sua área o tipo, marca e modelo de caminhão ou veículo desejado. Você garante que vai encontrar ofertas incríveis? Encontrou algo interessante? Passe um tempo fora neste fim de semana, dê uma volta. Eu garanto que você vai encontrar algo que talvez queira comprar e provavelmente será por um preço sólido. E claro, como sempre, naquela notícia ali, você verá outra versão das notícias de carros antigos. A GM, o que está acontecendo? Eles nem conseguem construir um caminhão hoje em dia sem que algo exploda. Além da minha experiência, e espero ver todos vocês na próxima. Vejo vocês muito em breve, tchau!